Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. O que é que eu tenho comigo hoje? Tenho o Peugeot 508 SW. O modelo está a ser apresentado em Portugal e só chega ao mercado nacional em junho de 2019. Vamos para a estrada? Vamos embora! Então sejam bem-vindos ao interior do Peugeot 508 SW e se aqui dentro as mudanças são muito, mas mesmo muito grandes, tenho que falar-vos primeiro do exterior deste carro. O exterior está muito diferente em relação à geração anterior, desde logo porque a Peugeot optou por criar um carro com um porte muito mais atlético, bastante baixo. Esta carrinha é a mais baixa do segmento D e também com uma largura entre eixos considerável. O objetivo, qual é que é? É proporcionar uma melhor experiência de condução e também elevar o estatuto da Peugeot 508 SW. Eu penso que o design exterior está bem conseguido, que é muito diferente daquilo que nós encontramos no segmento e isso é bom porque as pessoas queixam-se que os carros são cada vez mais parecidos uns com os outros e aqui temos a Peugeot a arriscar um bocadinho, a ir um bocadinho mais longe também no design dos seus modelos e o que eu quero saber é, gostam, não gostam do design da Peugeot 508 SW? Cliquem aqui e votem e escolham também qual é que é a vossa carrinha preferida do segmento D. Ao nível da iluminação, no nível GT Line, temos iluminação Full LED à frente e atrás temos farolinhos traseiros LED 3D com função de iluminação permanente. As jantes são de liga leve, têm 18 polegadas. Aqui no interior da Peugeot 508 SW temos desde logo uma grande novidade, que é a introdução do iCockpit, algo que já tinha começado no 508 e que agora, obviamente, encontramos aqui também na 508 SW. O que é o iCockpit? Basicamente, nós temos o quadrante que é 100% digital ao nível dos olhos, o que facilita bastante a leitura durante a condução. Temos atalhos rápidos para o sistema de infoentretenimento, para não perdermos muito tempo, sempre que precisamos de aceder a um menu específico do sistema de infoentretenimento e temos uma posição de condução pensada na morfologia do corpo humano que, segundo a Peugeot, levou grandes anos de estudo por parte da marca francesa até encontrarem a posição ideal. Goste ou não se goste, este sistema iCockpit, esta forma de ver o habitáculo do automóvel, já se encontra disponível em 5 milhões de carros que foram vendidos pela Peugeot, o que significa que, segundo a marca, isto tem sido um sucesso. As pessoas têm gostado e eu posso dizer-vos que, no meu caso, aquilo que eu tenho mais dificuldade quando conduzo um Peugeot com este sistema é encontrar a posição perfeita de condução, ou seja, colocar o banco como eu me sinto confortável a conduzir, mas também de forma a não tapar nenhum dos instrumentos disponíveis. Evoluiu imenso em relação àquilo que foi apresentado pela primeira vez no Peugeot 208. Gostam do iCockpit? Não gostam do iCockpit? Já experimentaram? Não experimentaram? Deixem também um comentário sobre este tipo de habitáculo que foi criado pela Peugeot. No quadrante 100% digital nós podemos personalizar qual é que é o nosso estilo que queremos ver apresentado aqui no ecrã, como por exemplo, se vocês preferirem um estilo mais desportivo, podem colocar o velocímetro e o conta-rotações completos aqui, ou podem optar por não os ter presentes e ter pelo menos só a velocidade a que o carro vai. Podemos também apresentar ao centro e em grande plano o mapa com a navegação, que nos apresenta sempre o nome da rua onde nós estamos. E podemos também experimentar um modo minimalista, em que a única coisa que nós temos é mesmo a velocidade a que vamos. O sistema de infoentretenimento foi completamente renovado, é o mesmo que nós encontramos no Peugeot 508. É bastante intuitivo, muito fácil de utilizar, tem boa definição e aqui, como vos disse há pouco, e é uma das vantagens do iCockpit, foram criados estes atalhos muito rápidos para os vários menus que permitem que nós rapidamente acedamos, por exemplo, ao menu do telefone sem necessidade de estarmos a navegar pelo ecrã touch, o que às vezes durante a condução não é muito fácil. Isto facilita bastante. Portanto, eu gosto do facto de termos sempre aqui alguns botões táteis e mais rápidos a aceder aos menus do que simplesmente um ecrã 100% digital sem botões, o que muitas vezes durante a condução
dificulta um bocadinho a utilização. Aqui em baixo temos 7 botões adicionais que basicamente o que fazem é permitem que nós consigamos regular a temperatura do banco, desligar ou desligar o start-stop e também operar algumas funcionalidades do sistema de ar-condicionado. Temos um botão que nos permite selecionar os modos de condução disponíveis. Temos disponível o modo Eco, o modo Comfort, o modo normal, o modo Sport e o modo manual. Temos aqui também um menu específico para o iCockpit Amplify, que basicamente cria 2 ambientes no carro, o ambiente Relax e o ambiente Boost. Para nos ajudar nas manobras mais atrás temos uma câmara traseira que não tem muita definição e acho que é uma das coisas que a Peugeot deve rever numa próxima oportunidade. As portas têm boa qualidade, existem vários tipos de materiais, mas todos eles são de boa qualidade. Temos aqui nas portas também os tweeters das colunas da Focal. Este carro tem 10 altifalantes da Focal, que é uma marca de alta fidelidade francesa, que para quem gosta de um bom sistema de som, tem aqui uma boa alternativa ao sistema de som de série do Peugeot 500 GTSW. Eu acho que não perdem nada em experimentar se estão interessados em comprar este carro. Aqui por cima do tablier temos os plásticos com boa qualidade no geral. A única coisa que eu não acho assim muita graça é o plástico que a Peugeot optou por colocar aqui na zona do quadrante 100% digital, que não é tanta boa qualidade como aquele que está aqui do lado direito, que até tem um acabamento quase a imitar uma espécie de pele e que fica melhor. Aqui temos um plástico mais duro, não é tão agradável ao toque, mas enfim, são preciosismos, se vocês não dão valor a isso também não vão encontrar aqui grandes problemas. As condutas do ar-condicionado são retangulares, têm um bom acabamento, tem aqui um acabamento mais metalizado na parte superior, não fica nada mal. O sistema de infoentretenimento está bem integrado por este ecrã, não está dentro do tablier, está um bocadinho destacado. Eu acho que até fica diferente e não fica nada mal comparado com aquilo que vemos noutros modelos do mercado. É uma coisa diferente, às vezes também gostamos de ver coisas diferentes nos carros e aqui efetivamente não está nada mal. Temos um compartimento aqui na consola central que nos permite colocar um smartphone de grandes dimensões, perfeitamente, mas também temos por debaixo da consola central uma plataforma de carregamento por indução e 2 entradas USB. Se o vosso telefone tiver tecnologia de carregamento por indução, basta colocarem na plataforma e ele fica automaticamente a carregar, o que é uma vantagem. No apoio de braços temos um compartimento bastante generoso para nós colocarmos, como por exemplo, uma garrafa de água lá dentro, ou um telefone, ou a carteira, ou os óculos, o que vocês quiserem. Aqui temos um porta-luvas que tem um bom espaço, nós podemos colocar uma garrafa de 1,5 litro lá dentro, ele é refrigerado, nada melhor para a água ficar bem fresquinha numa viagem, é bom. Esta unidade que eu estou a conduzir está equipada com um teto de abrir, nós podemos operar com os botões aqui em cima, podemos abrir a tela ou fechar e podemos também abrir o teto e aproveitar este ar do guincho que toda a gente que veio à apresentação internacional da Peugeot 500 GTSW, toda a gente que veio de todo o mundo aqui, pode ver, é bom. Digam lá se Portugal não tem um bom ar, abrem aqui isto e pensem, eu gosto mesmo de Portugal. Estar junto ao mar é mesmo bom. Lá atrás temos bom espaço para os 3 ocupantes que os bancos traseiros suportam. Temos bom espaço para as pernas, temos também um bom espaço para a cabeça, apesar do carro ter este porte atlético. E eu pensava que nós poderíamos perder um bocadinho da habitabilidade interior, mas a Peugeot conseguiu tornar o espaço atrás agradável. Apesar do carro ser mais baixo, ter também uma menor superfície de vidro disponível, não é claustrofóbico, nós sentimos-nos até bastante confortáveis nos bancos traseiros. Temos 2 entradas USB também lá atrás, que estão iluminadas, o que é muito bom, que é muito raro nós vermos, até em carros de segmento superior, as entradas USB iluminadas, o que torna muito fácil nós colocarmos lá um cabo, principalmente nas viagens à noite. E para quem tem filhos, sabe o quão útil são aquelas 2 entradas USB lá atrás, para que aqueles tablets e o smartphone fiquem sempre carregados e durante a viagem seja uma viagem santa. Temos também um apoio de braços, com a possibilidade de colocarmos 2 garrafas ou 2 copos, e temos uma novidade na gama 500 GTSW, as luzes interiores são em LED e são táteis lá atrás. A bagageira tem um portão automático que pode ser operado diretamente no manípulo ou através de uma passagem da perna por baixo do portão, como é normal, vocês já viram outros carros também deste segmento que têm essa funcionalidade. Tem 530 litros de capacidade, menos 30 litros do que a anterior geração. Curiosamente, o normal é aumentar-se de geração para geração a capacidade da bagageira, mas o que aconteceu foi que a Peugeot melhorou substancialmente o acesso, mas reduziu um pouco
à capacidade bagageira para tornar o carro mais atlético, com este aspecto mais performante. O portão é bastante largo, portanto não será difícil de vocês colocarem objetos dentro da bagageira. Ela também está a uma altura bastante reduzida do solo, são pouco mais do que 60 cm de altura, o que significa que carregar objetos pesados também não será difícil, não é preciso levantá-los muito. E se vocês rebaterem os bancos traseiros, e podem fazê-lo apenas com um toque numas patilhas que estão localizadas do lado esquerdo e do lado direito da bagageira, ficamos com 1780 litros de capacidade de carga. Na bagageira temos também uma tomada de 12 volts e temos cintas que permitem acomodar alguns objetos que se podem soltar por serem menos volumosos. Temos também uma rede que permite também fixar alguns objetos e umas calhas na lateral. Os bancos têm um bom apoio lateral, são confortáveis, neste caso estão divididos entre pele e tecido, é uma boa combinação e acho que conferem o apoio necessário e o conforto necessário para uma carrinha deste segmento. A unidade que estou a conduzir está equipada com motor 1.6 litros turbo com 180 cavalos a gasolina, cumpre o sprint do 0 aos 100 km/h em 8 segundos e é capaz de atingir uma velocidade máxima de 225 km/h. Não é um carro com um carácter muito esportivo, mas ele é bastante despachado. Trabalha muito bem com esta caixa automática de 8 velocidades. Nós podemos operá-la neste modo automático, em que eu estou a circular agora, ou podemos também fazê-lo de modo manual, operando aqui as patilhas que estão atrás do volante e que estão presas à coluna de direção. Não são umas patilhas gigantescas como nós encontramos, por exemplo, num Giulia ou num Alfa Romeo Stelvio, mas são bastante generosas e estão presas à coluna, o que, no meu entender, é positivo, é algo que encontramos nos modelos mais recentes da Peugeot. Na gama de motores existem 6 propostas, 3 diesel e 2 a gasolina. A potência destes motores vai de 130 a 225 cavalos. Em 2019 chega também uma versão plug-in hybrid do Peugeot 508 SW e terá 50 km de autonomia 100% elétrica. Mas sobre isso nós vamos falar mais para a frente quando tivermos a oportunidade de testar o modelo. Em relação à anterior geração, o que vos posso dizer é que na balança a Peugeot 508 SW perde 70 kg. Houve aqui alguma combinação de materiais leves como o alumínio, juntamente com o aço de elevada resistência, o que para além de ter aumentado a rigidez estrutural deste modelo da marca francesa, também o tornou mais leve e mais ágil. Gosto do trabalho que foi feito ao nível das suspensões, acho que o carro é confortável numa utilização normal e que depois não perde em também conforto e agilidade dinâmica. No Peugeot 508 SW encontramos um sistema de visão noturna que é inédito no segmento. Temos também cruise control adaptativo com função stop and go, o que basicamente permite que em situações de andamento em fila o arranque do veículo seja automático caso a paragem seja inferior a 3 segundos. Temos assistência ao estacionamento, enfim, temos uma série de assistências à condução que estão em linha com as melhores marcas generalistas e nesse aspecto a Peugeot está completamente equilibrada aqui com o 508 SW com outras propostas do segmento. E para que saibam todos os preços e características técnicas, encontram na descrição deste vídeo um link para o nosso website onde podem tirar todas as vossas dúvidas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi o teste ao volante da nova Peugeot 508 SW que está a ser apresentada internacionalmente em Portugal. É mais uma apresentação internacional a decorrer em Portugal, o que é positivo. Nós gostamos muito, mas mesmo muitos comentários que temos recebido nestes últimos vídeos que temos feito aqui para o canal do YouTube. Muito obrigado por terem visto. Não se esqueçam, subscrevam o canal do YouTube da Razão Automóvel, ativem o sino das notificações para saberem sempre quando publicamos um vídeo e, claro, sigam-nos todos os dias em razãoautomóvel.com e no nosso Facebook e no nosso Instagram, onde temos conteúdo exclusivo que vocês não encontram em mais lado nenhum. Muito obrigado por terem visto este vídeo, um abraço e até à próxima.